Infecções relacionadas à assistência à saúde, IRAS. Infecção comunitária é aquela constatada ou em incubação no ato de admissão do paciente, desde que não seja relacionada com uma internação anterior no mesmo hospital. Infecção hospitalar, por outro lado, é aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a internação ou após a alta, a partir de 72 horas após a admissão, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares. As principais causas dessas infecções, né, relacionadas à assistência à saúde, são o uso de dispositivos invasivos, procedimentos não assépticos ou inadequados, condições do hospedeiro, ambiente hospitalar, uso inadequado de antimicrobianos e tempo prolongado de internação. Quanto maior o tempo de internação, maior é a exposição a agentes infecciosos. Então, são essas as principais causas de infecções relacionadas à assistência à saúde. A higienização das mãos é um fator crucial para a gente prevenir essas infecções, porque a lavagem das mãos é a fricção manual vigorosa de toda a superfície de mãos e punhos, onde a gente utiliza o sabão e detergente, seguido de um enxágue abundante em água corrente. Então, é a ação mais importante de prevenção e controle das infecções hospitalares. O uso de luvas ele não dispensa a lavagem das mãos. Então, antes e após o contato que envolva mucosas, sangue ou outros fluidos corpóreos, secreções e excreções, a gente tem que lavar as mãos. E o uso de luvas ele não vai dispensar essa higienização. Nós temos a higienização simples das mãos, onde a gente remove os micro-organismos que colonizam as camadas superficiais da pele, como, por exemplo, suor, oleosidade, células mortas. Então, a gente retira a sujidade propícia à permanência e à proliferação de micro-organismos. A duração da higienização simples, ela deve ser de 40 a 60 segundos. Aí nós temos a higienização com gel alcoólico, né, a 70%, ou com solução alcoólica a 70%. A gente utiliza, né, essa higienização quando as mãos elas não estiverem visivelmente sujas, aí a duração é de 20 a 30 segundos. O mais indicado é o álcool em gel, porque ele não resseca tanto as mãos quanto o líquido, que é mais utilizado para poder limpar as superfícies. Aí nós temos também a antisepsia cirúrgica, que visa, né, a redução da microbiota residente e a eliminação da microbiota transitória. A finalidade é exclusivamente cirúrgica e ela é realizada no pré-operatório. A duração é de 3 a 5 minutos, né, na primeira vez, e a partir da segunda vez é de 2 a 3 minutos. Os fatores de risco para a pneumonia relacionada à assistência à saúde. O que gera a pneumonia dentro do hospital relacionado à assistência à saúde? Os fatores que aumentam, né, a colonização, se eu tenho fatores que aumentam a colonização da orofaringe e estômago por micro-organismos, eu tenho um fator de risco para a pneumonia relacionada à assistência à saúde. Como condições também que favorecem a expiração do trato respiratório ou refluxo do trato gastrointestinal, por exemplo, intubação endotraqueal, intubações subsequentes, utilização de sonda nasogástrica, posição de supina, coma, procedimentos cirúrgicos envolvendo cabeça, pescoço, tórax e abdômen superior, imobilização devido a trauma ou outra doença, condições que requerem uso prolongado também de ventilação mecânica, como uma exposição potencial a dispositivos respiratórios e contato com mãos contaminadas ou colonizadas, principalmente profissionais da área da saúde. E os fatores do hospedeiro, né, os fatores do paciente mesmo, que são os extremos de idade, desnutrição, condições de base grave, né, incluindo a imunossupressão, que é quando o sistema imunológico do paciente ele não funciona corretamente, né? E nós temos as medidas específicas recomendadas para a prevenção dessa pneumonia hospitalar, chama assim, né, pneumonia hospitalar. Que a gente mantém o decúbito elevado no paciente em posição de Fowler ou semi-Fowler, entre 30 e 45 graus. A gente vai adequar diariamente o nível de sedação e o teste de respiração espontânea. Aspirar a secreção subglótica rotineiramente, porque se deixar essa secreção, pode ir para o pulmão. Então, a gente vai aspirar essa secreção rotineiramente. Fazer a higiene oral com antissépticos, para não causar alguma infecção que vá para o pulmão ali, né? Ou até mesmo para a corrente sanguínea. Fazer uso criterioso de bloqueadores neuromusculares e dar preferência por utilizar uma ventilação mecânica não invasiva. Então, a gente sempre prioriza métodos não invasivos. Ter cuidado com o circuito do ventilador, com os umidificadores, com o sistema de aspiração, evitar extubação não programada, aquela acidental, tipo assim, ter que ficar reintubando de novo o paciente, monitorar a pressão de cuff, dar preferência à intubação orotraqueal, porque a nasotraqueal, ela causa inflamação dos sinos nasais, o que pode levar a uma infecção e também provoca sinusite. Então, a gente dá preferência à intubação orotraqueal. E os cuidados com inaladores e nebulizadores também. Aí, a troca, né, a substituição do sistema de umidificação, ela é recomendada quando há um mau funcionamento ou quando ele está visivelmente contaminado. E também recomenda-se a troca dos umidificadores passivos a partir de 48 horas, podendo ser utilizado no máximo até 7 dias. Agora, falando sobre as medidas de prevenção de infecção do trato urinário, nós temos algumas definições de infecção do trato urinário, né? A infecção do trato urinário relacionada à assistência à saúde associada ao catéter vesical. Então, quando a gente tem o uso do catéter ali, uma infecção no trato urinário associada ao uso do catéter, mas em relação à assistência hospitalar.
onde é definida da seguinte forma: qualquer infecção sintomática de trato urinário em paciente em uso de catéter vesical de demora instalado por um período maior do que 2 dias. Então, se eu estou usando esse catéter há mais de 2 dias, eu tenho uma infecção, então é uma infecção do trato urinário relacionada à assistência à saúde. E uma infecção do trato urinário relacionada à assistência à saúde, mas não associada ao catéter, é quando eu tenho qualquer infecção sintomática de trato urinário em um paciente que não esteja em uso de catéter vesical de demora na data da infecção ou na condição que o catéter tenha sido removido no mínimo há mais de um dia antes da infecção. Então, há mais de um dia desde a retirada do catéter até o aparecimento das infecções. Aí é uma infecção do trato urinário relacionada à assistência à saúde, que não está associada ao catéter. Aí nós temos as outras infecções do sistema urinário, né? Que são infecções do rim, uréter, bexiga, uretra, os tecidos adjacentes, que são infecções, incluindo, né, as infecções causadas, associadas, né, a procedimentos urológicos não cirúrgicos. As medidas de prevenção dessas infecções do trato urinário são... Primeiro, começando pela indicação do uso do catéter urinário. Somente para pacientes impossibilitados de micção espontânea, pacientes instáveis hemodinamicamente e com necessidade de monitorização de débito urinário e pós-operatório, pelo menor tempo possível, com um tempo máximo recomendado de até 24 horas, exceto para cirurgias urológicas específicas, né? E também para o tratamento de pacientes do sexo feminino com úlcera por pressão em grau 4, com uma cicatrização comprometida pelo contato com a urina. Então, a gente sempre vai dar preferência também ao cateterismo intermitente, que é o cateter de alívio, ou a drenagem suprapúbica, e o uso de drenagem externa para o sexo masculino. Aí nós temos as seguintes estratégias para a prevenção dessas infecções do trato urinário, associadas ao cateter vesical. A gente evita a inserção de uma sonda vesical de demora, então a gente vai priorizar, né, a sonda vesical de alívio, né, que é ali, tirou, aliviou, acabou, apenas em último caso, ou em uma indicação muito específica para ele, né, que a gente vai usar essa sonda vesical de demora. E a gente vai seguir, né, sempre os protocolos da sondagem, implantar os protocolos escritos de uso, inserção técnica, séptica e manutenção do catéter, entendeu? E sempre deve ser realizada apenas por profissionais capacitados e treinados. Aí, a segunda estratégia é a remoção oportuna do catéter vesical, então a gente sempre vai estar revisando a necessidade da manutenção do catéter, lembrando, colocando lembrete, né, no prontuário escrito ou eletrônico, e a gente vai implantar a visita diária com o médico ou enfermeiro para a gente revisar a necessidade da manutenção do catéter. A terceira estratégia é lembrar das alternativas à cateterização, que são o catéter vesical intermitente, que é o de alívio, ou o condom ou o Uropen, que é aquele utilizado no homem, né? Sempre prisar pela técnica menos invasiva possível. A quarta estratégia é a técnica séptica, para a inserção do catéter urinário. A quinta é a manutenção do catéter urinário. Então, a gente vai treinar a equipe de saúde, né, quanto à inserção, cuidados e manutenção, manter o sistema de drenagem fechado e estéreo, trocar todo o sistema quando ocorrer alguma desconexão, quebra da técnica séptica ou vazamento, manter o fluxo de urina desobstruído, esvaziar a bolsa coletora regularmente, manter sempre a bolsa coletora abaixo do nível da bexiga e não realizar a irrigação do catéter com antimicrobianos e nem usar antissépticos, tópicos ou antibióticos aplicados ao catéter, uretra ou meado uretral. Agora, entrando nas medidas de prevenção de infecção da corrente sanguínea, que são relacionadas, né, a catéteres centrais ou periféricos, as recomendações para catéteres periféricos são as seguintes: a higienização das mãos antes e após a inserção de catéteres e para qualquer tipo de manipulação dos dispositivos, com água e sabonete líquido quando estiverem visivelmente sujas ou contaminados com sangue e outros fluidos corporais. Usar também a preparação alcoólica para as mãos, de 60% a 80%, quando as mesmas não estiverem visivelmente sujas. O uso de luvas, mais uma vez, o uso de luvas, ele não substitui a necessidade de higienização das mãos. Então, no cuidado específico com catéteres intravasculares, a higienização das mãos, ela deverá ser realizada antes e após tocar o sítio de inserção do catéter, bem como antes e após a inserção, remoção, manipulação ou troca de curativo. Nós também devemos, na seleção do catéter e no sítio de inserção, a gente tem que selecionar com base no objetivo pretendido, na duração da terapia, na viscosidade do fluido, nos componentes do fluido e nas condições de acesso venoso. A gente não utiliza catéteres periféricos para infusão contínua e de produtos vesicantes. Porque os produtos vesicantes são os medicamentos vesicantes são aqueles que, quando eles se extravasam para fora das veias, eles podem causar uma necrose, né, ulcerações ou lesões nos tecidos. Então, tem um risco ali, né? Caso dê algum problema, tem um risco com esses produtos vesicantes. Então, a gente não utiliza catéter periférico para infusão contínua. Então, a indicação para produtos vesicantes é o catéter central. Então, para atender a necessidade de terapia intravenosa, a gente seleciona catéteres de menor calibre e comprimento de cânula, né, que eles evitam causar fístulas, essas coisas, né? Ou obstrução, eles são os
que evitam essas ocasiões, essas situações. A agulha de aço ela só deve ser utilizada para a coleta de amostra sanguínea e administração de medicamento em dose única. Então, a gente não mantém a agulha de aço não mantém no sítio, né? Em adultos, as veias de escolha para canulação periférica são as de superfícies dorsal e ventral dos antebraços. As veias de membros inferiores, elas não devem ser utilizadas a menos que seja absolutamente necessário. Para pacientes pediátricos, a gente vai selecionar o vaso com maior probabilidade de duração de toda a terapia prescrita e a gente vai considerar as veias da mão, do antebraço e braço. Para crianças menores de 3 anos, a gente também pode considerar as veias da cabeça. Caso a criança não caminhe, a gente também pode considerar as veias do pé. Considerar a preferência do paciente para a seleção do membro, para a inserção do catéter, incluindo a recomendação de utilizar sítios no membro não dominante, e a gente evita a região de flexão, membros comprometidos por lesões como feridas abertas ou infecções nas extremidades. Sobre o preparo da pele, um novo catéter periférico ele deve ser utilizado a cada tentativa de pulsão no mesmo paciente. Em caso de uma sujidade visível no local da futura pulsão, a gente remove com água e sabão antes da aplicação do antisséptico. E o sítio da inserção do catéter intravascular, ele não deve ser tocado após a aplicação do antisséptico. Então, a gente utiliza a técnica no touch. Então, quando tiver uma situação em que a gente tem que tocar, a gente não pode nos prevenir daquela palpação no sítio, a gente calça luvas estéreis para poder tocar no paciente, no sítio da pulsão. A gente realiza a fricção da pele com uma solução à base de álcool e aguarda a secagem espontânea do antisséptico antes de proceder à punção. A remoção dos pelos, quando é necessária, ela deve ser realizada com tricotomizador elétrico ou tesouros. Então, não podemos usar lâminas de barbear. E a gente sempre limita, no máximo, a 2 tentativas de pulsão periférica por profissional. E no máximo 4 no total. Então, eu tenho a oportunidade de tentar 2 vezes. E o meu colega 2 vezes. Se eu e ele não conseguirmos, a gente para e consulta o médico. Porque múltiplas tentativas de pulsão, elas causam dor, atrasam o início do tratamento, comprometem o vaso, aumentam os custos e os riscos de complicações. Pacientes com dificuldade de acesso, eles requerem avaliação minuciosa, multidisciplinar, para uma discussão das opções apropriadas. Então, a gente só tem no máximo 4 tentativas, 2 para cada profissional. Sobre a estabilização, estabilizar o catéter significa preservar a integridade do acesso, prevenir o descolamento do dispositivo e sua perda. Então, na estabilização dos catéteres, a gente não deve interferir na avaliação e monitoramento do sítio de inserção. A estabilização não deve interferir nisso, nessa avaliação e monitoramento do sítio, ou dificultar e impedir a infusão da terapia. A estabilização ela deve ser realizada utilizando uma técnica asséptica, então a gente não utiliza fitas adesivas e suturas para poder estabilizar os catéteres periféricos, e é importante ressaltar que fitas adesivas não estéreis, como esparadrapo comum, e fitas do tipo microporosa não estéreis, ou como micropore, elas não devem ser utilizadas para estabilização ou cobertura de catéteres. Rolos de fitas adesivas não estéreis podem ser facilmente contaminados por micro-organismos patogênicos. Sobre o flushing e a manutenção do catéter periférico, que o flushing é lavar, a gente vai lavar e aspirar para verificar o retorno de sangue antes de cada infusão. E vamos garantir o funcionamento do catéter e prevenir complicações. A gente vai realizar esse flushing antes de cada administração para prevenir uma mistura de medicamentos incompatíveis. A gente vai lavar essa via, né, esse acesso, antes de cada administração. E a gente vai utilizar frascos de dose única, ou seringas preenchidas comercialmente disponíveis para a prática de flushing e lock do catéter. Não vamos utilizar soluções em grandes volumes, como, por exemplo, bags e frascos de soro como fonte para obter uma solução para flushing, para lavagem. A gente utiliza uma solução de cloreto de sódio a 0,9%, isenta de conservantes para lavagem e lock dos catéteres periféricos. E a gente utiliza o volume mínimo equivalente a 2 vezes o lame interno do catéter, mais a extensão para flushing, volumes maiores, como 5 ml para periféricos e 10 ml para catéteres centrais. No entanto, alguns fatores eles devem ser considerados na escolha do volume, como tipo e tamanho do catéter, idade do paciente, restrição hídrica e tipo de terapia infusional. Infusões de hemoderivados, nutrição parenteral, contrastes e outras soluções viscosas podem requerer volumes maiores. Os cuidados com o sítio de inserção. A gente avalia o sítio de inserção do catéter periférico e áreas adjacentes quanto à presença de rubor, edema e drenagem de secreções por inspeção visual e palpação sobre o curativo intacto e valoriza as queixas do paciente em relação a qualquer sinal de desconforto, como dores e parestesia. A frequência ideal de avaliação do sítio de inserção é a cada 4 horas ou conforme a criticidade do paciente. Então, para o paciente de qualquer idade em uma terapia intensiva, sedado ou com déficit cognitivo, a gente avalia a cada 1 a 2 horas. Para pacientes pediátricos, a gente avalia no mínimo 2 vezes por turno. E para pacientes em unidade de internação, a gente avalia 1 vez por turno. Sobre a remoção do catéter, a avaliação de necessidade da permanência, a gente vai avaliar a remoção, a necessidade, né, de permanência do catéter diariamente,
Vamos remover o cateter periférico tão logo não haja medicamentos endovenosos prescritos e caso mesmo ele não tenha sido utilizado nas últimas 24 horas. O cateter periférico instalado em situações de emergência, com comprometimento da técnica séptica, ele deve ser trocado tão logo quanto possível. E a gente remove o cateter periférico na suspeita de contaminação, complicações ou mau funcionamento. Rotineiramente, o cateter periférico ele não deve ser trocado em um período inferior a 96 horas. Para pacientes neonatais e pediátricos, a gente não troca o cateter rotineiramente. Porém, é imprescindível que os serviços garantam as boas práticas recomendadas nesse documento.